Olá, seja bem-vindo à aula número 2 dos 9 passos da comunicação campeã. Parabéns por você estar aqui. Se você perdeu a aula número 1, volta, assiste a aula número 1, porque ela está maravilhosa. Eu recebi comentários incríveis de vocês que se identificaram muito com a minha história, com todo o sentimento que eu compartilhei com vocês, os exemplos que eu dei. E eu falo também nessa aula sobre fortalecimento da sua autoestima, da sua autoimagem, que são conceitos muito importantes para que você tenha uma comunicação campeã. O primeiro passo para você conseguir transmitir o seu potencial, a sua energia, a sua força, a tua capacidade para as outras pessoas, é você ter isso fortalecido dentro de você, tá? Então volta e assiste a aula número 1. Nessa aula também, eu compartilhei com vocês a senha, parte da senha que você vai usar para poder abrir o PDF com o material das 3 aulas, tá? Eu explico tudo lá na aula número 1. Explico, inclusive, como vai funcionar a premiação para os participantes, para todo mundo que está inscrito aqui no curso gratuito. Assim como na aula número 1, essa aula número 2 vai ser feita em formato de live. Então, teremos pouquíssimos cortes, é um bate-papo, eu quero transmitir o meu conhecimento de forma leve e simples para você. E, principalmente, de forma aplicável. Tudo que você vai ouvir aqui, você vai poder imediatamente colocar em prática na sua vida. Então, simbora? Vamos com tudo? Deixa eu compartilhar aqui com vocês os slides da aula de hoje. Orientações para a aula de hoje também. Esteja 100% focada aqui comigo. Atenção plena na nossa aula número 2, tá? Deixa o WhatsApp de lado, desliga a televisão, desliga o rádio, foca aqui no seu desenvolvimento. Deixa o WhatsApp de lado. Corre também, pega caneta e papel para anotar. Faça um resumo, anote as partes mais importantes. E se você estiver fazendo isso, tira uma foto ali desse momento, ou da tela do computador, ou um print da tela do seu celular, e posta nos seus stories me marcando, dizendo o que você está achando do curso aqui das nossas aulas, porque eu amo ver vocês estudando, tá bom? Compartilha com 3 pessoas o link da aula de hoje, faz esse favor para mim, faz com que esse conhecimento chegue em pessoas que também precisam. E todo mundo precisa aprender sobre comunicação, tá? E não deixa de se inscrever no meu canal. Vamos seguindo? O conteúdo que eu preparei para vocês na aula de hoje está muito especial, tá? Muito especial. E ele complementa a aula número 1, tá? É um curso completo. Então, não adianta assistir só a aula número 2 ou a 3 ou voltar para a primeira. Não. Tem que assistir as 3 aulas, porque é um curso completo, tá bom? Então, na aula de hoje, você vai ver como tornar sua comunicação magnética, como ter mais assuntos para conversar com as outras pessoas, ser uma pessoa mais interessante e como estruturar uma apresentação de impacto. Se você vive nesse planeta Terra em algum momento da tua vida, você vai precisar montar uma apresentação, participar de uma reunião, um seminário, fazer um treinamento, e você vai poder usar essa estrutura dessa apresentação, tá? Parte do que eu vou trazer para vocês é o que eu ensino para os meus alunos do curso do Método Diamante, tá? Para você que não sabe, eu tenho um curso de comunicação também chamado Método Diamante. Vamos que vamos. Já estamos no passo número 4. Os 3 primeiros estão na aula 1. Volta lá para assistir. E quem tem uma comunicação é aquela pessoa que atrai as outras pessoas. Sabe aquela tua prima, que quando chega no almoço de família, todo mundo vai direto conversar com ela, fica todo mundo com a atenção presa com ela, e aí você fica olhando, pensando assim, o que ela tem que eu não tenho? Pois é, isso acontece com muitas pessoas. São pessoas que despertam na gente um estado de flow, um estado mental, é o psicológico chamado estado de flow. É aquela sensação de que a hora passa simplesmente, rapidamente. Sabe aquela aula da sua faculdade que o professor parece que tem assim, esse magnetismo, que a aula dele passa rapidinho, ou então que você está assistindo um filme tão legal e que você gostou tanto do enredo que simplesmente voou, 2 horas de filme voaram. Por quê? Você entrou num estado de flow, é um estado de presença plena, onde você está com a atenção totalmente voltada para aquele momento. E aí, quando você consegue desenvolver isso na sua comunicação, você se torna efetivamente, de verdade, um imã de pessoas, porque as pessoas gostam da tua presença, elas querem conversar com você, elas querem prestar atenção naquilo que você está falando, tá? E aí, quando você passa a estudar essas pessoas que têm essa comunicação magnética, na forma como ela se comporta, que você pode pontuar e trazer para a sua vida também. Você pode modelar, você pode tornar essas pessoas como modelos para você e fazer exatamente o que elas fazem, tá? Então, eu trouxe aqui alguns pontos para que você também possa colocar na sua vida e tornar sua comunicação mais magnética. A primeira delas é a escuta ativa. Essas pessoas que têm esse magnetismo são pessoas que gostam de ouvir as outras pessoas, tá?
Quando as pessoas param para nos escutar, nós nos sentimos valorizados. A gente quer se sentir valorizado. A gente quer estar perto das pessoas que param para nos ouvir. E hoje, no mundo atual, com a internet, com 1 milhão de pontos de distração, internet, Instagram, rede social, não sei o quê, as pessoas estão se ouvindo pouco. Então, você está conversando com alguém, você está ali, então, amiga, aconteceu isso, tal, no final de semana passado, a amiga está ali assim, ó, no celular, a pessoa não está verdadeiramente te dando atenção. Então, quando você para e escuta verdadeiramente as outras pessoas, elas vão querer te procurar mais para conversar com você. E eu estou falando de escuta ativa. Não estou falando de ficar olhando para a cara da pessoa, e tá pensando na morte da bezerra, não. É você ser capaz depois de repetir o que a pessoa disse, é interagir com ela, é perguntar, é se interessar verdadeiramente, tá? Então, ter escuta ativa faz com que as pessoas te procurem, conversem mais com você e queiram mais a tua presença, tá? O segundo ponto que essas pessoas têm em comum é que elas emanam uma luz. Nossa, Cláudia, que papo esotérico, emanam luz. É porque, na verdade, nós somos como mariposas, gente. Se vocês pararem para pensar, a gente se aproxima de pessoas que são alegres, que querem ser, que falam sobre coisas positivas, que falam sobre coisas engraçadas, coisas leves. Então, nós somos como mariposas que ficam ali rodeando a luz, né? A gente não gosta de treva, a gente não gosta de pessoas que simplesmente ficam o tempo todo reclamando, criticando, sendo negativas. Então, se hoje você enxerga que você é uma pessoa que reclama demais, que está sempre falando coisas negativas, coisas ruins, se tá chuva, reclama, se tá chovendo, reclama, se tá com sol, reclama, se tá ventando, reclama, sempre falando coisas negativas, palavras negativas mesmo, não, odeio, isso é péssimo, isso acaba repelindo as pessoas da sua companhia, tá? Então, quanto mais positiva, mais alegre, mais sorridente, falar sobre coisas positivas você estiver colocando no seu dia a dia, mais isso vai atrair as pessoas, mais atenção das outras pessoas você vai ter, tá? Existe uma pesquisa que foi realizada que mostrou que se a gente fala muitas coisas negativas, isso acaba virando parte da gente. Então, as pessoas passam a correlacionar coisas negativas a quem está falando sobre coisas negativas, tá? Então, se você fala muito não, 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 ou fala sobre coisas péssimas, horríveis, tristes, as pessoas vão correlacionar coisas tristes, ruins e negativas a você. E o contrário também acontece, tá bom? Então, para pensar e faz essa autoanálise aí. Se você não anda, assim, sendo aquela pessoa que anda com aquela nuvenzinha escura em cima da cabeça, ó céu, ó dia, ó vida, tá? Então, repense isso daí. Outro ponto em comum das pessoas que têm uma comunicação magnética campeã é que elas elogiam as outras pessoas, tá? Enquanto a crítica, o julgamento afasta, as pessoas que têm uma comunicação magnética, ela tá sempre elogiando as outras. Nossa, ficou bonita, hein? Adorei o teu cabelo. Nossa, que legal. Mas são elogios sinceros, tá, gente? As pessoas não são bobas. Elas percebem quando a gente tá só bajulando. Então, elogia mais as outras pessoas. Quando você elogia alguém, você está quebrando uma barreira, quebrando um gelo com essa pessoa. Então, isso é inclusive uma dica que eu dou para você, uma orientação para você se aproximar de alguém, chegue elogiando. Você automaticamente vai quebrar um muro ali que existe entre essa pessoa e você. Elogie mais, critique menos. Um outro ponto que você pode colocar imediatamente na sua vida é o sorriso. Existem algumas pesquisas com base em exames de ressonância magnética que mostram que o nosso cérebro reage diferente para as pessoas que nos sorriem. Quando uma pessoa sorri para a gente, o nosso cérebro guarda uma memória, tem uma memória mais duradoura dessa pessoa. Então, quando você sorri, quando você tem um semblante mais aberto, você também torna a conexão com as outras pessoas mais fácil. Se tiver, por exemplo, se você chegar numa loja, tiver um vendedor carrancudo, com o braço cruzado ali, serião, do lado do balcão, e o outro mais sorridente, com um sorriso mais, né, um sorriso no rosto, um semblante mais aberto, uma postura mais aberta, você vai se aproximar de quem? Para poder comprar, para poder pedir ajuda e acabar comprando. Você vai se aproximar de quem está mais aberto, sorrindo mais para você, tá? E no dia a dia também é assim. Então, se você é uma pessoa muito séria, muito carrancuda, dá uma reavaliada nisso, tá? E o sorriso, ele é algo treinável, tá? Então, se você começa a ter esse comportamento, começa a sorrir mais, e mesmo que no início seja um pouco mecânico, com o passar do tempo, isso vai se tornar mais natural para você, tá bom? Vamos então para mais um ponto que pode tornar sua comunicação magnética. O próximo é usar mais o seu corpo. Como assim, Cláudia? Tá meio estranho esse negócio de usar mais o meu corpo. Calma.
Quando eu falo usar mais o seu corpo, é que usando seus gestos, usando a sua linguagem corporal, a sua expressão facial, movimentando mais os lábios, você chama mais a atenção das pessoas. Então, imagina se durante essa aula toda aqui, né, a gente tem aí alguns minutos pela frente de aulas, eu estivesse falando para você dessa maneira, parada, sem movimentar nada, sem gestos, sem movimentar meu corpo, a cabeça, mesma expressão facial. É difícil, né? É difícil de conseguir prender a atenção de alguém dessa maneira, tá? Então, use o seu corpo, expanda, use o espaço que está ao seu redor. Quanto mais você expande os seus movimentos, mais marcante a tua presença se torna para as outras pessoas. Não significa que tem que virar um circo, né? Você gesticular muito, mas coloque os gestos, mude a sua postura, trabalhe a sua expressão facial, movimente a sua boca, abra a boca para falar, tá? Articule mais as palavras. Tudo isso faz com que a sua comunicação se torne mais magnética. Faz sentido para você? E o último ponto que eu separei para você aqui sobre tornar a sua comunicação magnética é não querer ser a perfeitinha ou a perfeitona. Existem algumas pesquisas também que mostram que o que causa conexão com as pessoas, na verdade, não é a perfeição, mas sim os erros, a vulnerabilidade. Sabe aquela coisa de falar assim, nossa, eu adoro fulana, ela é gente como a gente. Por que é gente como a gente? Porque você sabe que você erra, eu também erro. Então, se você chega aqui hoje, por exemplo, e me vê querendo ser a perfeitona, o que você vai falar? Ah, não, gente, não sei, o santo não bateu, não conectou. Por quê? A gente se conecta com as dificuldades das outras pessoas, com os erros, com essa vulnerabilidade, tá? Então, lá no início da primeira aula, por exemplo, eu compartilhei com vocês algumas coisas que aconteceram na minha vida e que lá naquela época eu jamais me imaginava compartilhando isso com alguém. Por exemplo, contando para vocês que eu passei um mês passando todos os intervalos dentro de um banheiro quando eu mudei de colégio porque eu não tinha amigos. Eu jamais pensei em contar isso para alguém porque eu tinha vergonha disso. E hoje eu compartilho isso com vocês para que vocês entendam que verdadeiramente eu entendo esse sentimento da timidez, de não conseguir fazer amigos, de não conseguir interagir socialmente, tá? E eu tenho certeza absoluta que muita gente vai se identificar com isso que eu contei. Muitas pessoas vão se identificar. Se eu só chegasse para vocês aqui e contasse o que de perfeito aconteceu na minha vida, o que vocês iam... O que ia acontecer? Você ia falar, nossa, que pessoa soberba. Não significa que você tem que ficar contando suas desgraças para Deus e o mundo. Não é isso, tá? Mas não queira ficar querendo passar o tempo todo uma imagem de perfeição, porque isso desconecta as pessoas do seu convívio, da sua comunicação, do seu círculo de amizades. Vamos para o passo número 5 dos 9 passos da comunicação campeã. Uau, já passamos da metade do caminho, não é verdade? Mas olha só, ainda tem aula de amanhã, tá? A aula número 3, ela é a mais importante de todas. Ela vai ser a cereja do bolo e no finalzinho dessa aula aqui eu vou te contar por quê, tá? Vamos seguindo o caminho aqui para o passo número 5. Esse passo aqui é algo também que se eu respondesse essa pergunta aqui, se eu ganhasse R$1, na verdade, todas as vezes que eu respondo essa pergunta aqui no meu Instagram, eu já estaria, assim, também super milionária. As pessoas sempre me perguntam, sempre me pedem dicas, orientações, Cláudia, como me tornar interessante, como ter mais assunto para falar com as outras pessoas. Eu me sinto muito apagada, sem destaque, as pessoas nem percebem que eu estou ali. Então, bora lá. Para você ter uma comunicação campeã, você precisa ser mais interessante. E como fazer isso? Como ser uma pessoa mais interessante? Você já parou para pensar, assim, já analisou o que é ser uma pessoa interessante? Ser uma pessoa interessante é uma pessoa que tem vários interesses. Ela tem interesse por várias coisas. E automaticamente as pessoas passam a se interessar mais por ela, porque ela sabe de tudo um pouquinho, ela tem sempre uma opinião, alguma coisa a dizer sobre determinado assunto. Então, isso é ser interessante, tá? E aí eu te pergunto, qual foi a última vez que você aprendeu algo novo? Será que você não está indo do trabalho para casa, da casa para o trabalho, da igreja para casa, da casa para a igreja, e só vivendo aquelas mesmas coisas, aqueles mesmos assuntos, sem experiências novas, sem habilidade nova, sem conhecimento novo, nada diferente? Será que não é isso que está acontecendo para você hoje ter dificuldade de ser uma pessoa mais interessante? Talvez seja, tá? Então comece a analisar isso. Qual foi a última vez que você fez uma coisa pela primeira vez, que você aprendeu algo novo? Pensa que para você se tornar uma pessoa interessante, você tem que buscar e variar os seus assuntos, tá? Lá na aula 1, eu falei para vocês
sobre a memória semântica, que é a capacidade da gente de montar referências na nossa cabeça para organizar melhor os nossos pensamentos. E essa memória semântica, ela vem disso, de você expandir a tua consciência para assuntos diferentes, tá? Leia mais. A leitura, gente, ela é maravilhosa. Eu vou estar sempre defendendo a leitura, tá? A leitura, ela expande as nossas possibilidades, as nossas ideias, amplia o nosso vocabulário, melhora a nossa escrita. Então, é maravilhoso. Ler é maravilhoso. Então, se você é uma pessoa que lê pouco ou que não gosta de ler, começa lendo um livro sobre assuntos que você gosta muito. Não precisa ser uma coisa super técnica. Pega um assunto que você gosta e começa a ler um livro leve sobre isso. Se desafie, coloque como meta que você vai ler aquele livro até o final. Não precisa ser um livro super grosso. Pega um fininho ali, mas leia até o final. Até que você vai adquirindo esse hábito. Coloque como hábito na sua vida. Isso é muito legal, tá? Viva coisas novas, é outra coisa que vai te fazer ser mais interessante. Como eu falei, se você vive só no mesmo ambiente, com as mesmas pessoas, fazendo a mesma coisa, não aprendendo nada novo, você vai ser a mesma pessoa ano após ano, tá? Então se permita viver experiências novas. Nossa, Cláudia, mas experiências novas seria o quê? Pular de bug jump, pular de paraquedas? Não, gente. Até ir num lugar diferente, num restaurante novo que você nunca foi, é uma experiência nova. Outro passo que você pode dar na sua vida para você ser uma pessoa mais interessante é você ter interesse pelas outras pessoas. A gente aprende muito com as histórias das outras pessoas, com os erros cometidos, com as vitórias alcançadas. Então, como eu falei para você lá na comunicação magnética, sobre quando a gente tem escuta ativa, a gente dá mais atenção para as pessoas, a gente aprende com a vida delas também, tá? E isso acaba retornando como bagagem, como repertório da nossa própria história também. E por último, aproveite todas as oportunidades que você tiver, aproveite todas as situações, enxergue essas situações como oportunidade de você interagir com as outras pessoas e também agregando ali alguma coisa para a sua mochilinha de repertório. Quando a gente se fecha para o mundo, quando a gente está ali com os olhos fechados para o que está acontecendo, você deixa de fazer isso. Como eu contei para você, eu deixava de fazer 1 milhão de coisas por conta da timidez, pelo vitimismo, pela falta de vontade de querer mudar mesmo. E com isso, eu não aproveitava as experiências. Então, pensa nisso também. Mão na massa, gente. Quais são as atividades que você vai realizar para que você consiga fixar tudo que você aprendeu até agora? Tá? Eu separei 3 atividades. A primeira delas é liste todos os pontos que não estão te deixando ter uma comunicação magnética. Seja sincera com você mesma. Lembra que eu falei para você sobre sorriso, sobre não reclamar tanto, não ser tão negativa, não ser tão crítica, se aproximar das pessoas, ouvir com atenção. Pensa, de tudo isso que eu falei para você, o que você não está fazendo? O que você pode começar hoje a fazer diferente? Anota, tá? Anota e coloca em prática a partir de hoje. A segunda atividade é escolha um assunto novo para pesquisar. Pegue uma coisa que você tenha um interesse e vai, pesquisa a fundo, faça uma leitura, busca no Google agora, uma coisa assim que desperta a tua curiosidade. Isso já vai aumentar, já vai expandir o assunto que você tem para conversar com as outras pessoas, tá? Busca no Google, aprende uma coisa nova. E a terceira atividade é, até a próxima aula, que é amanhã, coloque em prática tudo que eu te ensinei dos pontos da comunicação magnética. Não tem nada lá que você não consiga aplicar imediatamente. Tudo que tem lá você consegue colocar em prática ainda hoje. Então, até amanhã, na aula de amanhã, o seu desafio é coloque tudo em prática, tá bom? Esse é o mão na massa. Vamos então para o passo número 6. Olha, o passo número 6, ele também é muito importante. Como eu falei para você, se você vive, se você respira em algum momento da tua vida, você vai precisar fazer uma apresentação, participar de uma aula, fazer uma reunião, montar um treinamento, uma palestra, defender o seu TCC. Em algum momento você vai precisar disso. Então, você pode utilizar essa estrutura que eu vou te mostrar aqui, tá? É a mesma estrutura que eu ensino para os meus alunos dentro do método Diamante, lá de forma mais profunda, mais detalhada, obviamente, tá? Então, a primeira coisa que você tem, quando você vai montar uma apresentação, fazer uma reunião, preparar uma aula, é ter informações sobre esse evento, sobre o que vai acontecer. Então, pensa, quem vai estar assistindo? Qual é a média de idade das pessoas que estão lá? Qual é o nível de conhecimento delas? Como que vai ser o ambiente? É um ambiente aberto? Tem tomada? Não tem tomada? Recursos?
Tem computador para projetar? Não tem? Tem tomada para ligar ali a bateria do notebook para não acabar na hora da minha apresentação? O microfone tem bateria? Não tem bateria? Tem internet no local ou não tem internet? Quando você pensa sobre isso, você está eliminando as possibilidades de que algo dê errado no dia, tá? Talvez dê, mas quando você faz esse checklist, você está reduzindo, assim, muito, muito, muito as chances de que algo dê errado. E quando eu falo para você sobre se perguntar, você ter as informações sobre quem vai assistir, a média de idade, isso faz com que você adeque o conteúdo, o nível de conhecimento também, você faça a adequação do conteúdo para as pessoas que vão estar ali assistindo, tá? Então, antes de montar esse conteúdo para vocês, eu fiz um estudo da minha audiência, de quem são as pessoas que me seguem no Instagram, qual a média de idade delas, o que elas fazem, o que elas pensam, qual é a dificuldade delas, qual é o nível de conhecimento, a profundidade do conhecimento que elas têm sobre determinado assunto, para não trazer para vocês um assunto que vocês não têm interesse, tá? Eu poderia trazer para vocês a comunicação de uma maneira muito mais técnica e científica, mas talvez vocês não se interessem em saber porque vocês querem coisas práticas e simples que possam contribuir com a comunicação de vocês imediatamente. É ou não é? Então, fazer esse estudo do público, da faixa etária, do nível de conhecimento, é muito importante, tá? Para o sucesso do seu evento, da sua apresentação e também para a conexão que você vai gerar com quem está te assistindo, quem está te ouvindo. Então, vamos lá. Essa estrutura da apresentação de impacto, ela pode ser usada em aulas, em apresentações, reuniões, palestras, treinamentos, enfim, use e abuse dela, tá? Guarda ela para a sua vida. A estrutura mestra de qualquer apresentação é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. É algo muito parecido quando a gente aprende a escrever redação, por exemplo, na escola, tá? Então, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão é uma estrutura mestra. E a gente vai agora se aprofundar em cada uma dessas etapas, para que você consiga montar uma apresentação onde as pessoas se conectam com aquilo que você está falando. A primeira parte dessa estrutura, então, é a introdução. E ela é a parte mais importante da sua apresentação. É na introdução que as pessoas vão escolher se elas vão te dar atenção ou não. Se elas foram com a tua cara ou não. Se elas vão ser mais tolerantes com algum errinho que você tiver ou não. É nesse momento, então, que você vai gerar essa conexão com quem está te assistindo, tá? Então, é um momento para você gerar essa conexão, para você quebrar o gelo e para você também dizer a que você veio. Se você fica enrolando muito para dizer qual é o objetivo da sua apresentação, do seu treinamento, da sua aula, as pessoas vão perder o interesse sobre aquilo, porque elas querem saber logo o que você tem a dizer, o que você tem a falar. E aí, como é que eu fiz, então? Eu vou colocar aqui o meu exemplo de como eu montei essa aula para você e você vai conseguir identificar perfeitamente e vai conseguir também utilizar, aí colocar em prática na sua vida, tá? A partir de agora. Então, se você assistiu a aula número 1, você vai conseguir identificar tudo que eu tô falando aqui para você. Então, na introdução, que é a parte mais importante, eu entrei com energia alta. Na aula 1, eu falei para você, oi, tudo bem? Eu estava ansiosa para o início do nosso curso. Como é que você tá? Agora, você imagina se você entra na aula número 1, eu tô lá assim, oi, seja bem-vindo ao curso Os 9 Passos da Comunicação Campeã, fica aqui comigo até o final. Poxa, gente, não gera interesse, né? Então, coloque energia quando você vai começar a falar. Outra coisa que eu fiz também para gerar essa conexão foi recepcionar vocês. Falei, sejam bem-vindas, tudo bem? Como é que você tá? Tudo isso é importante. Eu elogiei com sinceridade, mas tem que ser sincero, tá? Eu falei para vocês, parabéns por você estar aqui assistindo essa aula. Tem muita gente que não quer mudar, que não quer ter que pagar o preço para mudar a sua comunicação, a sua atitude. Se você está aqui me assistindo, é porque você já está de parabéns. Então, eu já elogiei, já criei essa conexão, mas tem que ser sincero, tá? Eu verdadeiramente me sinto feliz por você estar aqui assistindo essa aula comigo. Outro ponto importante que eu fiz com vocês foi não enrolar para falar sobre o objetivo. Eu mostrei para vocês logo quais eram os pontos, quais seriam os pontos a serem desenvolvidos, tanto na aula 1 quanto na aula 2, tá? Se você enrola demais para falar qual é o objetivo, a pessoa vai embora, tá? Se você está realizando, por exemplo, uma live no seu Instagram, coloca lá o título, o assunto principal, fala logo de início, sejam bem-vindos, olha, o tema da nossa aula de hoje, da nossa live de hoje é tal, aqui você vai aprender isso, isso e isso. Porque senão as pessoas vão embora, porque elas não sabem por que você está ali, por que elas devem te dar a atenção.
tá? E o outro ponto também que eu falei para vocês foi exatamente sobre a programação, como ia funcionar. Então, logo no início, se você tiver um treinamento, se você for apresentar algum dado da sua empresa, estiver participando de uma reunião, já fala para as pessoas como é que vai funcionar, como que vai funcionar em relação ao momento das perguntas, o coffee break, o momento que você vai abrir para outra pessoa falar, já diga logo de cara como é que vai funcionar a programação, tá bom? Isso é muito importante. A segunda etapa da estrutura de uma apresentação de impacto é o desenvolvimento, que é o corpo da sua aula, da sua reunião, da sua live, tá? Nesse corpo, no desenvolvimento, é preciso convencer, informar e, se possível, entreter as pessoas. Se for possível que essas pessoas aprendam de forma leve, divertida, melhor ainda. Não são em todas as situações que vão pedir, que vão caber esse momento do entretenimento, tá? Mas se couber, ótimo, maravilhoso, tá? E como é que eu fiz isso para vocês, então, montando esse curso? Como é que eu convenci, informei e fiz esse entretenimento? Eu dei exemplos para vocês. Então, desde a aula 1, eu sempre me coloco como exemplo, dando passagens da minha vida, de algo que aconteceu, eu dou exemplos, eu faço comparações, tudo isso vai fixar mais o conteúdo na cabecinha de quem está te ouvindo, de quem está te assistindo, tá? Eu contei histórias, eu falei da minha própria história, eu fiz comparações, eu falei sobre pesquisas, eu citei dados para vocês, falei sobre pesquisas com base na neurociência, na psicologia, para dar mais peso ao que eu estou explicando para vocês, tá? Falei também sobre embasamento científico da psicologia positiva relacionada à inteligência positiva, e tudo isso sem fugir do assunto. Então, quando você monta uma apresentação, é importante ter tudo isso aqui que eu detalhei para vocês, tá? Dar exemplos, contar histórias, fazer comparações, falar sobre pesquisas, né? Dar o peso ali científico, se couber dentro do que você está falando, mas sempre sem fugir do assunto principal. Senão você começa a viajar na maionese. Aí você lembra de um assunto, de um exemplo do seu primo, da cunhada da vizinha e vai embora. E aí, quando você percebe, você já fugiu completamente do assunto, tá? E as pessoas que estavam interessadas em ouvir aquele objetivo que você contou lá na introdução, começam a falar assim, ué, ela tá falando disso por quê? O assunto principal da aula não era aquele outro lá? Tô perdida, tá bom? Então, não fica viajando na maionese. Dê exemplos, conta histórias, entretém as pessoas mais dentro do assunto principal. E a última etapa da estrutura de uma apresentação de impacto, ou uma aula de impacto, uma live de impacto, é a conclusão, é fechar com a chave de ouro. E dentro da conclusão, o que você precisa fazer? Você vai recapitular, vai concluir e vai fazer o encerramento. O que é isso? Recapitular, colocar foco, só pincelar os pontos mais importantes. Então, se eu fosse fazer isso na aula de hoje, eu falaria com vocês. Então, pessoal, como vocês viram, é muito importante, então, você saber estruturar a sua apresentação. A estrutura de uma apresentação de impacto é formada pela introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Ponto, tá? Não é para voltar e repetir tudo, não, são só os pontos mais importantes. Você também, na conclusão, vai concluir, claro, concluir, ou seja, de acordo com o que a gente falou aqui, em que ponto você chegou? Qual é a opinião que você está defendendo? Essa é a conclusão. E no final é o encerramento, é o agradecimento, é você dizer se você ficou feliz ou não, é pedir para as pessoas comentarem, compartilharem, isso é o encerramento. Pelo amor do Senhor, não termine a sua apresentação, o seu TCC, a sua live, a sua aula, qualquer coisa que seja, falando, é isso. Então, gente, era isso que eu tinha para apresentar. É isso. Na entrevista de emprego, o entrevistador pergunta sobre as suas competências, a sua experiência, você fala isso, tal, e no final você fala, é isso. É isso que eu tinha para falar. Gente, não termina a apresentação falando é isso. Você está diminuindo tudo que foi falado. Você tem que fechar com chave de ouro, tá? Então, termine agradecendo, com a energia lá em cima também, tá? Então, se eu fosse terminar essa aula aqui agora, eu falaria para vocês. Olha, então, a gente aprendeu hoje sobre como estruturar uma apresentação de impacto. Muito obrigada pelo seu tempo. Eu amei realizar essa aula para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de compartilhar, de comentar, divida com seus amigos. Eu vou ficar muito feliz se você me deixar aqui embaixo um comentário me contando o que foi importante para você. Tá? Então, é uma forma de você encerrar, de você finalizar. É lógico que numa apresentação de TCC ou qualquer outro tipo de aula, você não vai finalizar pedindo para as pessoas compartilharem ou comentarem. Foi só um exemplo que eu dei para vocês aqui, tá? Leve para o seu contexto, mas nunca termine, então, diminuindo a sua apresentação a partir de hoje, terminando com é isso, tá bom?
Isso diminui muito, acaba com tudo que você falou, com o brilho do que você falou anteriormente, tá bom? E a senha de hoje, a senha da aula número 2 é EVOU. EVOU. Então, você vai pegar a senha da aula número 1, juntar com essa daqui e juntar com a senha da aula de amanhã, a aula número 3, que é a mais especial, imperdível de todas, e vai colocar na senha do PDF desse material para vocês, tá bom? A senha de hoje é EVOU. Então, minhas queridas campeãs, chegamos ao final da aula número 2 e hoje, então, nós vimos conteúdos preciosíssimos que você precisa colocar em prática. Você aprendeu a como tornar a sua comunicação mais magnética, como se tornar uma pessoa mais interessante, ter mais assuntos para conversar e ainda aprendeu a como montar, como estruturar uma apresentação de impacto, o que fazer e o que não fazer na introdução, no desenvolvimento e na conclusão. Eu quero muito saber se esse assunto agregou valor na sua vida, o que você gostou de aprender. Deixa aqui abaixo nos comentários, na caixinha de comentários. Eu estou respondendo os comentários de todas vocês e a gente se vê na aula de amanhã, na aula número 3, que é a mais especial, mais incrível de todas. Nela você vai aprender a como trabalhar a sua linguagem corporal, para ter uma linguagem corporal de uma mulher campeã, a como desenvolver os seus gestos para se comunicar melhor e também como colocar mais emoção, mais energia na sua fala. Não deixa de compartilhar essa aula com as suas amigas e também de postar no seu Instagram, no seu story e me marcar o seu resumo, a tela do seu celular, a tela do seu computador. Eu quero muito ver você estudando, se dedicando. Eu fico muito orgulhosa de vocês. E a gente se vê amanhã na aula número 3, para encerrar, fechar com chave de ouro o nosso curso gratuito, Os 9 Passos da Comunicação Campeã. Beijo!